Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesse vídeo, meus amados, eu quero continuar. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a mentira dos falsos profetas. E hoje nós iremos aprender sobre como nós detectamos os falsos profetas. Como é que nós iremos detectar? Como é que iremos saber se o profeta é falso ou se é verdadeiro? Nós iremos, irmãos, analisar alguns textos da palavra do Senhor e iremos hoje aprender sobre isso, como nós iremos detectarmos os falsos profetas que têm surgido no nosso meio, né? Que têm adentrado no nosso lar muitas vezes, através do aparelho celular, através da televisão, através do programa de rádio. E muitos desses homens e dessas mulheres têm subido no púlpitos para ministrar a palavra do Senhor e falarem em nome de Deus, muitas vezes aquilo que Deus não está falando. Então, em Mateus capítulo 7, versículo de número 16, diz assim: vocês o conhecerão por seus frutos. É por meio dos frutos que nós iremos conhecer os falsos profetas. É por meio da sua conduta, né, do seu testemunho, do seu caráter, é que nós iremos detectar o falso profeta. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Versículo 20. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. É por meio dos frutos que nós iremos conhecer esses falsos profetas. Um dos pontos, meus amados, que eu quero destacar é que esses falsos profetas, eles jamais frequentarão estudo bíblico. Eles jamais irão frequentar a escola bíblica dominical. Eles não querem saber de estudar a palavra do Senhor. Eles não querem meditar na palavra do Senhor. Eles não frequentam culto de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados, a palavra confronta o falso profeta, né? A palavra confronta os falsos profetas. Eu creio em profecia. Agora, meus amados, precisamos ter cautela quando alguém se levanta para falar em nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, se não me falha a memória, no versículo de número 21, Paulo nos diz assim: mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Né? E nós devemos pôr à prova o que de fato está sendo ministrado, o que está sendo profetizado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, meus amados, eu falei no vídeo anterior e vou falar nesse vídeo agora que aquele que se levanta para profetizar, ele nunca vai profetizar segundo a sua própria vontade. Né? Não pode levantar a mão, deixa eu profetizar na sua vida. Não. Porque a profecia, meus amados, ela vem diretamente da parte do Senhor. E a profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. E onde é que está escrito isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Então, meus amados, quando alguém diz, eu quero profetizar na sua vida uma bênção financeira. Não, isso aí não é profecia. Isso aí é um desejo. Eu quero que Deus te abençoe. Né? Eu quero que Deus abra a porta de emprego para você. Eu quero que Deus abra as portas. Que Deus derrame bênção semelhante na sua vida. Isso aí não é profecia. Isso aí é um desejo que você tem no seu coração de que aquela pessoa possa ser abençoada por Deus. A profecia não, a profecia ela é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Onde é que está escrito? Vamos lá para as cartas de Pedro, né? Vamos lá para Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Acho que é a segunda epístola de Pedro. Glória a Deus por isso, irmãos.
Deus seja louvado. 2 Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Versículo, meus amados irmãos, de número 20. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram, glórias a Deus, os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então é por meio do Espírito Santo, queridos. Louvado seja Deus, e não é por meio da minha vontade ou da sua vontade. Veja bem, através dos frutos que conheceremos os falsos profetas. Precisamos saber se realmente o camarada é profeta de Deus mesmo, né? Porque precisamos fazer uma análise criteriosa sobre isso. Vamos saber se, primeiramente, se o tal profeta tem conduta santa e ilibada, né? Porque a Bíblia diz em Mateus 7:21 que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não basta apenas dizer Senhor, né? É preciso fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler esse texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece que lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então o profeta, ele tem, meus amados irmãos, que ter uma vida ilibada, uma vida santificada, louvado seja Deus, uma vida longe de iniquidade, da transgressão, uma vida longe do pecado. Segundo, se o profeta fala de acordo com as Escrituras, né? Se o que ele está ministrando está de acordo com a palavra do Senhor, se está de acordo com as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Primeira Epístola de Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Então, se alguém fala, né, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E o terceiro, meus amados, terceira análise que precisamos fazer é que se o tal profeta, ele aceita o julgamento da igreja. Muitos se levantam, eu vou profetizar aqui, né? Se você crê, se os irmãos